E aí, oitavo ano, continuando aqui, nossa aula vai continuar sendo sobre o Simple Past. Eu quero deixar algo avisado, avisei ali no áudio. Bem, eu percebi que muitos de vocês fizeram atividades sem verificar o vídeo. Galera, Simple Past na língua inglesa é um tempo que exige muita atenção. Então, muito cuidado aí na videoaula, prestem bastante atenção e vamos começar então essa aula, porque nós vamos continuar esse assunto. Bora lá. Então, Simple Past, um tempo verbal que começou no passado, continuou lá no passado, ok? Trata de ações que começaram lá e finalizaram lá no passado. Ok. Porém, a gente aprendeu, então, uma lista de verbos regulares, certo? E aí, para passar os verbos para o passado, eu acrescento o ED ao final desse verbo. Então, no Simple Present eu falo I study English. E aí, se eu quero falar no passado, I studied English yesterday. E aí, nesse caso, né, o verbo ele termina em Y, eu retiro o Y e acrescento o IED. Na regra geral, eu acrescento o ED, certo? Se terminar em E, eu só acrescento o D. Essa é a regra aí do Simple Past nos verbos regulares. Bem, outra frase, por exemplo. Bruna loves chocolate. Aí, essa frase está no presente. Passando essa frase para o passado, Bruna loved the last class. E aí, nesse caso, já termina com E, loved, e aí eu só acrescento o D. A Bruna amou a última aula. E aí, simples assim. Ok? Bem, como eu sei, teacher, que os verbos... Como eu sei reconhecer os verbos regulares? Que eu vou olhar para um verbo e vou falar, esse é regular. Sabendo, de tanto estudar, a gente vai memorizar. Simples assim. Agora, frases afirmativas, negativas e interrogativas. O que a gente tem que ter em mente, então? Quando eu quero falar que não, no Simple Past, eu vou usar o didn't, certo? E aí, nesse caso, vai acontecer da seguinte maneira. Bruna loved the last class. Eu falei que a Bruna amou a última aula. Para eu falar que a Bruna não amou a última aula, Bruna didn't, ok? Love. E aí, o verbo que tinha o D aí, né? O referencial de passado no verbo, ele vai perder porque já tem o didn't, ok? Bruna didn't love the last class. E isso vai acontecer em todas as situações no passado. Eu uso didn't para falar que não no Simple Past. Eu uso didn't para falar que não e automaticamente aquele verbo que estava no passado, ele vai para voltar para a forma dele no presente. E se eu quiser perguntar, a Bruna amou a última aula? É uma frase no passado. Então eu vou usar o did no início da frase. Did Bruna love the last class? E aí a mesma coisa. Eu coloquei o did, o referencial de passado, automaticamente o verbo que tinha o referencial de passado, ele vai perder, ele vai voltar para a forma dele no presente. Ok? Combinado? E aí, continuando, let's close the door, deixa eu fechar a porta aqui. Continuando, o verbo, aí quando eu quero fazer perguntas, então, continuando a forma interrogativa do Simple Past. Bem, eu quero perguntar o seguinte: quando a frase eu tenho como resposta sim ou não, yes or no, vai ser como essa que eu fiz sobre a Bruna. Did Bruna love the last class? Yes, she did. No, she didn't. Did you study yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Então, perguntas que são diretas, que eu vou ter como resposta yes or no, a pergunta, né, vai iniciar com did. E aí eu faço a pergunta. Agora, quando eu quero perguntar o seguinte: o que você estudou ontem? O que você estudou ontem? Bem, como isso vai acontecer? A gente já conhece os pronomes interrogativos. Então, como que é o que em inglês? What. E aí, a pergunta agora no passado. What did you study yesterday? What did you study yesterday? E aí você vai me responder uma resposta completa. I study science and English. Eu não sei o que você estudou, mas estou aqui supondo. Eu quero perguntar, por exemplo, onde, ok? Para onde
você viajou nas últimas férias. Então, como que significa onde? Como que eu pergunto onde? Qual é o pronome interrogativo onde em inglês? Where. Where did you travel last vacation? Where did you travel to last vacation? E aí, nesse caso, eu também vou perguntar no passado, eu faço uso do did, mas como eu quero saber onde, eu tenho que fazer uso do pronome interrogativo. Aí eu quero saber quando, né? Quando você caminhou no parque? Quando você caminhou no parque? Pronome interrogativo quando? When, very good. When did you walk in the park? When did you walk in the park? Aí você vai me responder. I walked in the park yesterday. Ok? O mesmo vai servir para a pergunta que a gente acabou de fazer usando where. Where did you travel last vacation? Ok? I traveled. Aí lembrar que nesse caso a frase está na afirmativa, então tem que ter o verbo no passado. I traveled to New York last vacation. Ok? Então, uma revisãozinha aí do Simple Past com os verbos regulares pra gente. E aí, acrescentando a forma negativa, interrogativa e as formas e as perguntas usando os interrogative pronouns, os pronomes interrogativos na língua inglesa com o Simple Past, ok? Love you. Exercícios aí pra gente. Façam com atenção, ok? E vejam o vídeo também com atenção que, ó, I'm look at you, ok? Kisses.